Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o Mistério Revelado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo para me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Posso contar com a sua ajuda? Já deixa aqui a sua curtida e vamos dar continuidade. Nós estamos no capítulo O Grande Mistério Revelado na Família, o significado de honra. Em alguns países, a moeda corrente tem o nome de peso, em razão do dinheiro físico ser cunhado em metal pesado. Assim, quanto mais peso, mais valor é agregado à moeda. Essa é a ideia de honra. A noção de peso, de valor, de agregação, de mais significado e importância. A honra é a agregação de valor, de significado, de importância, de respeito e de veneração. Essas são as virtudes que estão inseridas no significado de honra aos pais. É da mais alta importância ter os pais no mais alto valor, atribuindo-lhes o mais alto peso de estima e consideração. É elevar os pais ao mais alto topo da importância e respeito. É demonstrar aos pais o mais alto grau de gratidão. É considerar os pais como detentores do mais precioso mérito. É ter os pais na mais alta conta e deferência. É atribuir aos pais o mais alto peso e considerá-los seriamente. No período da infância e parte da primeira adolescência, o filho tem muito mais facilidade para honrar e admirar os pais, quase que os tendo como pequenos deles. Infelizmente, em seguida, começa a desprezar os pais em razão de presumirem que já são grandes e independentes. Chega um momento em que o filho quer se igualar aos pais e até mesmo superá-los. E isso às vezes acontece com atitude de desdém, desprezo, relegando os pais a um plano de indignidade. Quase sempre o filho nessa fase da sua vida prefere dar honra aos de fora ao invés de fazê-lo aos pais. É interessante a posição que o mandamento de honrar pai e mãe ocupa nos 10 mandamentos. Depois de amar a Deus, a primeira devoção a respeito são devidos aos pais. Deus e os pais, esta é a ordem do amor e da honra. A seriedade da honra aos pais. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, versículos 2 e 3. Aqui nessa citação, Paulo faz uma referência ao ordenamento familiar da antiga aliança, registrada em Deuteronômio 21, dos versículos 18 a 21, que diz assim: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seus pais e à voz de sua mãe, e, castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, e o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Quando Paulo fala para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, ele está lembrando da pena que era aplicada aos filhos que desonravam aos pais, a pena de morte por apedrejamento. Então, no ordenamento da lei sobre a família, a desonra era punida com pena de morte. Tal a seriedade com que Deus tratou a questão da honra aos pais. Outro texto bíblico que trata desta questão é Êxodo 21, versículo 17. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Hoje estamos livres do império daquela lei, mas não estamos livres da perfeita lei. A lei da liberdade, a lei do Espírito. E sede cumpridores da palavra,
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, entre parênteses, negligente, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1, dos versículos 22 a 25. Motivação para honrar os pais. Antes de dar os 10 mandamentos, Deus fez algumas colocações preliminares, como: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, versículo 2. Aqui Deus está advertindo o povo a se lembrar de quem Deus era, o que havia feito por eles. Ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dando a motivação para que o povo obedecesse e amasse o que Deus é e o que fez. Qual seria a motivação para os filhos honrarem seus pais? A razão é que os filhos foram gerados pelos pais. Os filhos receberam vida gratuitamente. Nada fizeram para receber esse dom da vida. Os pais deram sustento, educação, assistência e tudo mais. Não é o medo de punição alguma, mas a gratidão por terem recebido a vida. Escrevendo aos Colossenses, Paulo afirma: Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses 3, do versículo 22 a 24. Ora, se é razoável obedecer em tudo aos senhores terrenos, de coração, como ao Senhor e não aos homens, e isto significa que é a Cristo que se está servindo. Não seria muito mais razoável honrar aos pais? Em Colossenses 3:20 temos: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a nossa próxima leitura.